Gálatas, capítulo 3, versículo 15 a 18. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Quem somos perante Deus? Isso é muito importante sabermos. Quem somos perante Deus? As Escrituras afirmam que todos nós somos pecadores, porque quebramos a lei de Deus todos os dias, irmãos. Todos os dias pecamos contra Deus. E por causa disso, o que nos resta? A condenação. Porque Paulo vem tratando disso, dizendo: se alguém se dispuser querer ser salvo, desejar ser salvo pelas obras da lei, ele precisa guardar toda a lei, porque se ele tropeçar numa lei, maldito, vai ser pendurado no madeiro, porque Deuteronômio diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o que nos resta? Nos resta buscar alguém que seja perfeito, seja homem, que nos substitua, que leve a minha e a sua maldição para aplacar a ira de Deus e também satisfazer a justiça de Deus. E o que Paulo está fazendo aqui em Gálatas, irmãos? Ele está protestando contra os judaizantes. Paulo foi comissionado para pregar aos gentios. E quando ele ia para essas cidades gentílicas, ele não explicava a lei, porque não era necessário, porque os gentios não conheciam a lei como os judeus conheciam. Então ele ia direto no Evangelho. Ele ia pregava diretamente o Evangelho. Mas os judaizantes saíam da sua cidade de Jerusalém e arredores e iam para essas cidades gentílicas, atormentando a vida dessas igrejas recém-formadas. O que Paulo está ensinando para vocês? Ele está ensinando que nós não precisamos fazer obra nenhuma para ser salvo. Verdade? Verdade. Não. Paulo está errado. Paulo está errado. Por quê? Se vocês não se circuncidar, não guardar dias e meses, não fizer alguma obra, vocês não serão salvos. A salvação completa depende da graça, mas guardar a lei. E eles saíam fazendo isso em todas as igrejas. E chegaram lá na região da Galácia, fazendo isso. Não é? E Paulo tinha que protestar, como Martinho Lutero fez em 1517, protestando contra essa doutrina da graça mais as obras. Porque isso voltou, não era só na região da Galácia, isso voltou ao longo dos séculos, atormentando a igreja. E Deus usou tremendamente Martinho Lutero e ele pregou lá as 95 teses na capela de Wittenberg, na Alemanha. E uma dessas teses é: não, a salvação é somente pela fé em Cristo. Não tem obra, como o Papa e a Igreja Católica ensinam. Porque a Igreja Católica ensinava: você precisa crer na graça, sim, do Senhor, mas você precisa fazer obras. Então você começa a pensar: por que você, eu acho tão bonito, estou falando sério, acho tão bonito no domingo as irmãs de caridade com aquelas roupas,
não é? Saem da missa e vão embora para casa? Vão não. Elas vão a algum lugar fazer alguma obra de caridade, porque está na cabeça não só delas, mas de todos, que para ser salvo, não é só ir à missa, não é só crer em Cristo, não é só crer na graça, precisa criar uma farmácia São Vicente de Paula, criar muitas coisas para ser salvo. Então Martinho Lutero quebrou isso e dizendo, não, a salvação é somente pela graça. O protesto que Paulo fez lá em Gálatas, Martinho Lutero fez de novo, por isso chama Reforma Protestante, não é? Por isso que chama assim. Agora, como Paulo vai corrigir isso? Como Paulo vai corrigir isso? Para corrigir, ele precisa ser um apóstolo, ele precisa ter visto o Senhor, ele precisa ter aprendido com o Senhor. Como ele vai contestar essas pessoas que invadiram lá? Por isso, Paulo gastou 2 capítulos do livro de Gálatas para mostrar as suas credenciais apostólicas. Eu sou apóstolo, como qualquer um em Jerusalém. E nós vimos no capítulo 2 que ele subiu a Jerusalém por uma revelação divina. Ele foi lá e ele teve o apoio dos apóstolos. Continue pregando o que você está pregando. Quando ele volta para essas regiões da Galácia, ele já volta, no bom mineirês, ele volta com moral. Ele volta com moral porque os apóstolos deram a deixa de companhia para eles. Você pode continuar pregando o que você está pregando, é isso que Jesus nos ensinou. Mas Paulo não ficou só nisso, ele falou, Jesus me revelou o Evangelho. Ele apareceu para mim no caminho de Damasco, e ele revelou para mim o Evangelho. Então eu também estive com o Senhor, então por isso sou apóstolo. Então, irmãos, é nesse sentido que Paulo combate este legalismo tão vigoroso que existe nas igrejas hoje, né? De que você precisa crer na graça e fazer mais alguma coisa para ser salvo. E nós temos visto aqui que a palavra de Deus exige, sim, evidências. Se alguém ensinar que você é salvo, pode fazer o que se quiser, isso não é ensino bíblico. O ensino bíblico é que você deve demonstrar, assim, que é salvo. Nós chamamos de fruto da salvação ou evidência da salvação. Quem é salvo, não precisa, ele não só parece ser salvo, ele tem que ser salvo e mostrar isso. Então, hoje nós vamos falar aqui, irmãos, sobre a promessa da aliança. Então, você vê aí no versículo 15, uma aliança, diz Paulo, é uma coisa muito séria. Em primeiro lugar, uma aliança é irrevogável, diz Paulo, é inquebrável, porque ela é sustentada por uma promessa. Paulo usa a jurisprudência humana como se dá nos tribunais, os documentos nos tribunais. Ele usa esta palavra que, inclusive, esta palavra que ele usa aqui para a promessa também pode significar testamento. E ele diz que uma vez oficializado esse documento, uma vez assinado, uma vez as partes se entenderam nos seus termos, não pode ser mais mudado. Ele começa por aqui, mostrando para a igreja da Galácia que a promessa está lá atrás. Existe uma aliança que Deus fez com Abraão. Agora, eu não sei qual jurisprudência política o apóstolo Paulo usou. Pelos estudiosos do assunto, o direito de Roma, o direito brasileiro, melhor dizendo, é parecido com o direito de Roma. Porque no direito brasileiro, um testamento pode ser mudado com a pessoa viva. Pode ser mudado. O de Roma também é parecido. Quer dizer, nós herdamos esse modo de pensar dos romanos. Então, o testamento, alguém faz um testamento, e ele arrependeu de ter feito testamento, ou colocado algumas cláusulas lá, ele pode mudar, ele está vivo, mas depois que ele morre, não, ele não pode mudar. Mas como funcionava essa herança em Israel? Nós precisamos pensar nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, o filho podia pedir parte da herança para os pais ainda vivos.
Ele tinha esse direito de pedir essa herança dos pais, ainda viu? A parábola denominada de parábola do filho pródigo, que na verdade é a parábola dos 2 filhos na casa do pai, mas alguém colocou lá como parábola do filho pródigo, mostra isso. O filho diz, eu quero parte da minha herança e quero curtir a vida. E o pai não pôde fazer nada, porque era um direito de Israel nos dias de Jesus, naqueles dias. Mas voltando lá para Gênesis, não era assim. Quando Paulo fala aqui, Paulo está falando que uma aliança ou uma promessa, não tinha esse negócio de apertar a mão, não tinha nada disso, era feita com sangue. Deus aparece a Abraão, está lá em Gênesis capítulo 15, Deus aparece a Abraão e na verdade não faz, ele ratifica, ele confirma o que ele tinha falado lá no capítulo 12, que ia fazer de Abraão uma grande família, que a sua família seria estendida a toda a terra. Ele prometeu isso para Abraão. Só que se você for lá para o capítulo 15 de Gênesis, você vê o versículo 8, Abraão chega e fala assim para Deus, como eu vou saber que o Senhor vai cumprir isso? Qual garantia eu tenho? Então Deus falou assim, Abraão, mata 3 animais aí. Mata aí uma novilha, um cordeiro e uma cabra. Parte esses animais no meio. Também se providencia de uma rola e um pombinho. Mas, Abraão, pombinho você não vai partir. Parte somente os 3 animais maiores aí. Coloca uma banda aqui e outra banda do outro lado, dos 3 animais enfileirados. Como que era isso? Para que isso? Porque era uma aliança com sangue. Deus e Abraão teriam que passar ali no meio daqueles animais. Então, quando você tiver tempo, você lê lá, Gênesis capítulo 15. Deus e Abraão teriam que passar, mas veio um profundo sono em Abraão. Deus demorou a chegar, Abraão dormiu, caiu em profundo sono, aí acendeu-se um fogareiro e uma tocha. Deus veio como um fogareiro e uma tocha e passou entre os animais sozinho. Abraão não passou. Paulo está falando isso aqui para os judaizantes. A aliança lá foi feita com Abraão, mas a aliança é unilateral, porque Abraão não passou. A promessa veio só da parte de Deus. Abraão não teve que cumprir regra nenhuma. Ele nem cumpriu regra nenhuma, ele teria que passar e ele não passou, mas mesmo assim a aliança foi firmada com sangue. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não é? Vocês têm que reportar lá, vocês gostam tanto de Abraão? Olha o que Abraão fez, dormiu e Deus chegou e passou sozinho e confirmou o que ele tinha falado para Abraão. É interessante essa passagem e eu quero encorajar você. Talvez hoje mesmo você leia lá na sua casa essa passagem tão maravilhosa de Deus fazendo uma aliança com Abraão, porque Abraão faz uma pergunta para ele, como eu vou saber? Que certeza eu tenho? Que garantia eu tenho que o Senhor vai cumprir isso? Então Deus faz isso, parte o animal que nós vamos passar. Era assim que era feita a aliança lá, nos dias de Abraão. Era desse jeito. Agora, por que tinha que partir o animal? Talvez possa estar pensando você. Por quê? Se alguma parte não cumprisse o acordo, ele seria partido como era partido os animais. Viu? Como que era sério isso? Ele tinha que morrer. Se alguma parte não cumprisse, era partido como foi partido os animais. Tinha que morrer. Porque não cumpriu o acordo, não cumpriu a aliança. E Abraão cumpriu? Não cumpriu. Então, quem que teria que morrer? Aí Paulo vai no versículo 16 e diz, a promessa não foi feita para ele, ao descendente dele. A promessa foi feita a Jesus. Não está. Irmão, Paulo era um estudioso do Antigo Testamento, mas muito mais do que estudioso, o apóstolo Paulo era o quê? Cuidadoso, ele via as coisas. Eu fui ver que a passagem não fala de Isaac nem de Jacó, de coisa nenhuma,
Depois de pouco tempo para cá que eu fui ver isso, porque está lá mesmo de fato, ao seu descendente, não aos descendentes, como se fosse para Isaac e Jacó. Mas a gente lê e não presta atenção, não é? Então, isso apontava o quê? Para Cristo. Por que é ao seu descendente e não ao seu descendente? Porque lá no capítulo 12, Deus falou, está tudo na primeira pessoa, é Deus falando, sem condicional. Eu vou. Te darei. Te abençoarei. Está lá. Não só no capítulo 12, mas todas as falas de Deus com Abraão está lá. E ele falou lá, a tua descendência será numerosa como essas estrelas aí, Abraão. E eu abençoarei em ti todas as famílias da terra. Como que isso podia ser cumprido se a promessa fosse feita a Isaac e a Jacó diretamente? Mas Deus estava falando do seu Filho, Jesus Cristo, e Paulo, como um bom intérprete, é claro, irmãos, aqui nós não podemos tirar a grande incursão do Espírito Santo na vida de Paulo aqui, iluminando ele, e por que não dizer, revelando isso para ele, de que não estava falando de Isaac e Jacó, estava falando de Cristo. Aí é Cristo para todos. A única maneira das famílias da terra serem abençoadas é através de Cristo. Isso resolve toda a demanda? Resolveu toda a demanda, porque consanguineamente, aqueles que não fossem da família de Abraão estavam fora, porque a promessa é para ele e para descendente. Se fossem descendentes, os gentios estavam fora, todo mundo fora. Mas como Deus falou que é para o descendente e não os descendentes, e ele vai explicar isso depois, aqui mesmo em Gálatas, então agora todas as pessoas são abençoadas. Mas Paulo antecipa, né? Nós temos no versículo 16 aí, ele falando que é Cristo, né? Mas Paulo antecipa um suposto argumento contraditório dos judaizantes. Ok, Paulo, ok, entendemos que você está falando que a promessa foi feita lá. Ok, Paulo, entendemos tudo isso. Mas me explica algo que está aqui me perturbando, grande apóstolo Paulo. Por que Deus deu a lei, então? Se ele intencionava salvar pela lei. Como você responderia isso? Como eu responderia isso? Porque Paulo falou que a lei veio o quê? 430 anos depois. E ele está provando que a salvação não é pela lei. Porque se fosse pela lei, quem estava antes da lei foi embora. E depois da lei também pereceu todo mundo, porque ninguém guarda a lei. Então você viu o argumento de Paulo como é profundo? Olha, judaizantes, não é a promessa mais a lei, porque a promessa foi antes da lei, quase meio milênio. Então não é. E depois da lei também não é, porque ele falou no versículo, no capítulo 3 inicial aqui, que o justo viverá da fé. Fé em quê, irmãos? Eu repito isso de novo, isso me encuca, isso me deixa, irmão, até mesmo nervoso em ouvir uma coisa dessa. Os crentes dizendo, tenha fé, dá um salto. Não, irmão. A palavra fé na Bíblia sempre está apoiada em cima de uma promessa. E não é à toa, depois também eu quero encorajar você a contar aí no capítulo 3, quantas vezes o apóstolo Paulo coloca lá promessa. 8 vezes promessa. É o termo grego epangelia. Pistes, que é fé, está debaixo, sabe? Está em cima, na verdade, de epangelia. Então, quando Paulo fala de promessa e em crer, ele está falando de algo lá atrás, tem que crer no que Deus falou. Crer no que Deus falou.
se Deus falou, então creia. Se Ele não falou, se Ele prometeu, creia. Se Ele não prometeu, não inventa moda. Porque Deus não vai dar, porque isso não é promessa. Entende, irmão? Então, ok, Paulo. Porque Deus deu a lei, então? Nosso ponto, Paulo, é que Deus mudou de plano. Deus mudou de plano, viu, Paulo? Você não percebeu, mas nós percebemos. Deus agora não quer salvar só pela promessa e aliança de sangue como fez com Abraão. Deus agora quer salvar pela promessa, mais a lei. Tá bom, Paulo? Por isso que ele deu a lei. Mas a partir do versículo 19, eu não vou entrar nisso agora, mas a partir do versículo 19, especialmente o versículo 24, capítulo 3 de Gálatas, o apóstolo Paulo vai mostrar as razões de ser da lei. Por que Deus deu a lei? Mas aqui nós vamos ficar por aqui. Nós não vamos entrar nesses detalhes de por que a lei. Mas o ponto dos judaizantes era, olha, se Deus deu a lei, é porque Ele quer salvar pela lei. Porque se Ele não quiser salvar pela lei, Ele não daria a lei. Tá bom, Paulo? É nisso que eles estavam se apegando, irmãos. Mas Paulo mostrou lá atrás que a promessa é o quê? Incondicional. Quem passou lá entre os animais partidos foi somente Deus. E mesmo assim, Deus manteve sua promessa. Vou fazer, Abraão. Eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou fazer isso, Abraão. Eu vou abençoar o seu descendente, Abraão. Deus manteve a sua promessa. Deus não poderia nem ter passado lá, mas Ele passou sozinho. Mas tem falha no argumento dos judaizantes aqui. Primeiro, como eu falei, a promessa não tem condicional. Na lei tem. Entendeu, irmão? Não tem condicional. Deus falou, eu te abençoo se você fizer isso. Não tem. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Pronto. Agora, na lei não. Na lei tem condicional. Se vocês obedecerem, comerão o melhor dessa terra. Se vocês obedecerem, bendito, bendito e bendito. Se vocês não obedecerem, maldito nisso, maldito naquilo e naquilo outro. Maldito para tudo quanto é lado. E quem obedeceu à lei? Ninguém. Então, todos são malditos. A lei tem condicional. Esse é o primeiro argumento que eles não perceberam e Paulo aqui combate. Né? Segundo, a promessa foi feita 430 anos antes da lei. E por isso, se Deus tensionasse salvar alguém pela lei e promessa juntos, como os judaizantes estavam pensando, Deus teria dado a promessa, mais a lei lá atrás. Por que Deus deu a lei só depois? E claro que ele vai explicar isso no versículo 19 em diante. Mas aqui ficamos só com esse argumento. Deus só salva pela promessa e não pela lei. A promessa, repito, não tem condicional. A lei tem condicional, tem que cumprir, tem que obedecer. John Stott, escrevendo sobre isso, ele falou que a promessa representa a graça maravilhosa do Senhor e a lei é a religião do homem, como nós vemos aí. Não faça isso, não faça aquilo, não jogue bola, não corte o cabelo, não usa bigode, não usa calça jeans, não usa desodorante disso, daquilo, não come carne de porco, não tome café, não faça aquilo. Isso é o que, irmão? Lei. Lei. A graça nos liberta dessas coisas. Coloca sim a responsabilidade sobre nós, mas ela nos liberta dessas coisas. Terceiro, Paulo diz que a lei não pode contradizer e anular a promessa. Ela veio depois, ela tem condicional, a promessa não tem. Como alguém pode mudar um testamento? Ninguém pode mudar esse testamento. Como que a lei agora vem mudando? Não, Paulo, vocês estão errados. Não muda. Alguém é salvo somente, o salvo é salvo somente pela promessa.
e é condenado por não cumprir a lei. Por isso que Jesus veio e cumpriu a lei. Por isso que no versículo 24, capítulo 3 de Gálatas, o apóstolo Paulo foi bem enfático, dizendo: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei quer nos levar a Cristo. Sem Cristo, a lei está falando assim: eu não consigo salvar vocês. Eu só consigo falar assim: você é pecador, é só isso que eu faço. Mas eu não tenho condições de tirar o pecado de vocês. Eu só revelo quem você é, mas eu não tenho condições de salvar vocês. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 24 aqui de Gálatas, fala: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então o apóstolo Paulo, no versículo 18, diz: porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Não é, queridos judaizantes, irmãos da Galácia, não é irmãos do século 21, não é pela lei, mas, na verdade, nunca foi pela lei, é pela promessa. E a promessa estava se dirigindo a Jesus. Se alguém estiver em Jesus, o que ele tem? O que ele herda? Ele herda aquilo que Cristo herdou. Não tá, só para você dar uma olhada no versículo 29, para você ver em Gálatas 3. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro, segundo a promessa. Se é de Cristo, é descendente de Abraão. É descendente de Abraão. E se é descendente de Abraão, o que Deus falou lá para Abraão? Eu vou te abençoar. Eu vou fazer você uma grande nação. Eu vou abençoar todas as famílias da terra por sua causa. Em outras palavras, eu vou justificar dos seus pecados. Eu vou fazer isso. Então, se é de Cristo. Então, por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo coloca Cristo aqui no centro, dizendo que a promessa é para Cristo. A salvação é pela promessa, mas não promessa a mim, promessa a Cristo. Cristo cumpriu a lei. E, em decorrência disso, ele tem direito de herdar tudo de Deus, porque ele cumpriu a lei. Eu não. Mas, Paulo diz: mas se você estiver um com Cristo, em Cristo, por isso que ele usa essa expressão, em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura, ele sempre está dizendo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Se você estiver na agência de Cristo, ligado a Cristo, você tem a salvação, porque a promessa foi feita a Abraão, a Cristo, e se você está em Cristo, você também é salvo. Fora de Cristo, já era, porque nem Abraão cumpriu os termos da aliança lá, nem Abraão cumpriu, mas Cristo cumpriu. Então eu sou herdeiro de Deus e herdeiro também com Cristo. Isso é salvação, e isso é cumprimento de promessa. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando.